São Paulo é uma cidade que não gosta de idosos. Moradores da Lapa, na zona oeste de São Paulo, estão tentando expulsar 40 casas de repouso para idosos do bairro. Nas últimas semanas, o conflito entre os vizinhos esquentou com ameaças e acusações de perseguição. Para parte dos moradores, as casas de repouso não respeitam o zoneamento do bairro, que é estritamente residencial, e veta atividades comerciais. A gente vai tirar uma por uma, porque a gente está dentro da lei, do lado da lei. E não, ai, coitado dos idosos. Não tem, eles podem ir para outro lugar. Os moradores também reclamam do barulho e da presença de carros funerários nas ruas da Lapa. As pessoas não querem a nossa rua cheia de casas de repouso, entendeu? Isso faz os nossos imóveis desvalorizar. Alguns vizinhos têm colocado até caixas com som alto na frente das janelas dos idosos. Por outro lado, as instituições dizem que são residências coletivas, voltadas à permanência prolongada, o que não contraria a legislação municipal. Elas dizem que foram credenciadas pela própria prefeitura. As entidades também reclamam de perseguição e de etarismo, que é o preconceito contra pessoas mais velhas. A gestão do prefeito Ricardo Nunes afirmou que a legislação não permite a atuação dessas entidades na Lapa e que solicitou o cancelamento do alvará de funcionamento de 6 casas. Na semana passada, nós fomos até o bairro para conversar com os dois lados do conflito. Um dos moradores estava tentando gravar a saída de um carro funerário de uma das casas. Número 420, carro funerário saindo. Olha isso. Mais um defunto aqui. O rapaz aqui, nosso amigo, ó, filmando. Olha lá. Não chega perto, não. Não Chega encosta perto, não. a mão em mim. Não encosta a mão em mim. Não encosta a mão em mim. Não encosta a mão em mim. Peraí, amigo. Não encosta a mão em mim. O paulista padrão é isso daí, ó. Não encosta a mão em mim. E o cara tá encostando a mão no outro, né? Tipo assim, né? Mais um defunto saindo, não encosta a mão em mim. Abusado pra cacete. Pede pra ele baixar esse celular. Tá me incomodando. E aí, gente, a valorização da Lapa é um fenômeno que já tem um tempo, né? Reportagem de 2009, do Agora São Paulo. Lapa e Tatuapé têm imóveis que mais valorizam. Lapa, Zona Oeste, foi o bairro da capital com a maior valorização de imóveis novos nos primeiros 4 meses desse ano, frente ao mesmo período do ano passado. E essa valorização vem até hoje, né? Iniciativas como essa desses moradores servem muito menos para a convivência no bairro e muito mais para a criação de certos espaços de valorização imobiliária privilegiados dentro da cidade. Perceba que esse tipo de ação tem a mesma lógica de proibir colocar metrô, por exemplo, em um bairro nobre. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou pegar aqui umas entrevistas de moradores do bairro de Higienópolis de São Paulo que eram contra a construção do metrô. Vai ser uma praça de maconheiro, de usuário de droga, é isso que vai vir pra cá. Eles são burros e reacionários. Eles não estão vendo que o metrô valoriza os próprios imóveis, vai para Londres ou para Paris, você vê. Tem metrô a cada esquina. Avenida Angélica, bairro de Higienópolis, São Paulo. Nesta semana, o governo estadual desistiu da criação de uma estação de metrô neste local, após pressão de associação de moradores. A decisão de cancelar essa estação criou uma polêmica entre quem mora e frequenta o bairro. A reportagem do UOL Notícias foi conferir o que as pessoas estão pensando. Entre os que trabalham no bairro, há consenso. Trabalho na região e tenho funcionários que vêm para essa região de condução, né, de ônibus, né, veículo, condução pública, que é lamentável, né? Eu acho que prejudica o pessoal que precisa do metrô. Eu acho que deveria fazer sim, porque facilita o transporte, né? Aqui também a condição é muito ruim. Acho que a região, os moradores daqui andam muito de carro, então também tem muita gente metida. Eu acho que para uma concepção de cidade democrática, o que a gente precisa é ter espaços públicos, cada vez mais espaços públicos, né? Essa é a melhor maneira de valorizar a cidade. Já entre os moradores, as opiniões estão divididas. Então acho que uma estação aqui é muito interessante. Ela fica bem próxima pra gente circular e cada vez mais deixar de usar veículos individuais, que são os carros, né? Porque eu acho que Higienópolis é um bairro tão mais tradicional, não acho que seria legal assim vir esse povão, esse monte de gente pra cá, pra trazer mais problemas de segurança, de assalto, não sei, também não acho legal mesmo, opinião minha. Então, a gente tem uma estação aqui no final dessa rua, que é a menos de 100 metros daqui, tem uma outra estação na Consolação, tem um monte de estação. Atende super bem, os que tem já atendem super bem toda a população que trabalha por aqui. Eu moro aqui, minha empregada pega 3 ônibus para vir para cá, não quer entrar no metrô de jeito nenhum. Quer dizer, existe uma educação também do povo. Eles ainda, as pessoas de nível mais baixo ainda não aceitam muito o metrô. Então, o metrô é muito necessário. Só que no momento eu acho que aqui não. Por que você acha que no fim teve tanta pressão das pessoas que moram aqui? As pessoas têm muita grana e não querem ser incomodadas, porque acham que vai ter camelô, frescuras da sociedade paulistana. Vocês percebem o que eu tô querendo dizer aqui, né? O problema, ele nunca é relacionado à melhora da vida em comunidade, mas ele é
principalmente relacionado à tentativa de manter certos espaços isolados dentro de uma cidade como São Paulo, que é gigante, superpopulosa, e esse problema geralmente é colocado na figura de um outro específico, ou os idosos, ou os trabalhadores pobres, os idosos como a gente viu no início, né, os trabalhadores pobres como a gente viu agora. Agora vamos voltar para a reportagem da Folha, porque tem mais algumas citações que eu acho interessante de mostrar. Ó, essa é a matéria da Folha aqui, e um vizinho de uma casa de repouso chamado Cristiano Ferrari, ele diz o seguinte, né, uma tortura psicológica, em razão do barulho dos funcionários e dos gritos dos idosos. Eles ficam gemendo e dizendo que vão morrer. Banietti, presidente da Associação de Moradores, nega preconceito na abordagem dos membros da entidade e critica as casas de repouso. E aqui é a citação dele. Ó. É legal você chegar na tua casa e se deparar com um carro funerário, com uma ambulância, com um carro de oxigênio. Isso é ambiente de clínica. Você quer acordar com essa gemessão? Você quer acordar com uma pessoa chorando, falando que vai morrer? Eles são doentes em processos de Alzheimer. Deveriam estar em um hospital ou lugar em que seja permitido pela lei. E aqui a gente tem uma trabalhadora do Lar Aconchego dizendo que os idosos são silenciosos e pacientes com Alzheimer podem eventualmente falar em voz alta, mas que isso não é frequente na casa de repouso. E o Sérgio Soares, por sua vez, né, presidente da Federação das Instituições de Longa Permanência de Idosos do Brasil, ele diz o seguinte, ó, as casas de repouso são plenamente compatíveis com as zonas residenciais, do contrário, vamos colocar as pessoas idosas em áreas barulhentas e comerciais. Hoje, 99% das ILPIs são privadas. Não há uma política pública consolidada para o acolhimento dos idosos em um país com uma população cada vez mais envelhecida. Para ele, os ataques contra as casas de repouso na Lapa são baseados no preconceito, querem esconder o envelhecimento e a morte, mas estão se esquecendo de que todos vão envelhecer e morrer. Queria passar para vocês um vídeo da Fran, que ela traz aqui uma reflexão legal e eu vou intervindo também para a gente conversar. Caixas de som tocando rock pesado voltados para uma ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, no bairro da Lapa, em São Paulo. O motivo? Vizinhos que consideram que os idosos desvalorizam o bairro. Isso aconteceu agora, maio de 2026, mas não é novidade. Em 1969, o Robert Butler, um médico norte-americano, presenciou um protesto contra moradias para idosos de baixa renda em Washington, nos Estados Unidos. E aí foi daí que ele criou o termo etarismo, ageism, segundo ele, com conotações tão fortes quanto o racismo e o sexismo, pela agressividade do movimento. Vejam bem, em São Paulo, caixas de som tocando AC/DC num volume super alto, voltados para uma ILPI. Agressividade total, né, gente? Bom, vale dizer que esses idosos são o alvo fácil, certo? Para manutenção da valorização econômica da região da Lapa. Quer dizer, a gente começa a pensar sobre essa questão da aceitação do envelhecimento, né? Tudo bem de você envelhecer, desde que seja longe da minha rua, da minha casa, dos meus olhos. E o mais interessante é que essas pessoas que rejeitam o envelhecimento alheio também devem envelhecer. Mas a diferença é que muito provavelmente elas devem envelhecer dentro de todo um sistema securitário privado que elas vão pagar ao longo do tempo. E provavelmente vão morar sozinhas até o fim dos dias. Provavelmente vão ter recursos para ter ali uma vida independente depois da aposentadoria, depois que parar de trabalhar, depois quando ficar velho, quando ficar idoso, vão ter ali uma coisa feita já, uma cama feita, para não precisar ir para uma casa de repouso pública, por exemplo. E aí, quando a gente para pensar que uma sociedade tenta esconder pessoas idosas dos espaços urbanos, o que ela está fazendo? Ela está transformando o envelhecimento numa coisa indesejada, né? E quando o poder público cede a esse tipo de pressão, ele está simplesmente legitimando essa exclusão. Então, eu queria ter a opinião de vocês com relação a isso, porque eu fiquei chocada com essa matéria que saiu no jornal de hoje. E é isso, né? O poder público, ele cedeu, de fato, a esse tipo de intervenção. Assim como cedeu no metrô, que eu mostrei agora há pouco, e você percebe de novo que segue o mesmo modelo. O outro, que é um pouco mais frágil,
se transforma no alvo predileto. E, gente, assim, acho super necessário dizer que isso acontece na esteira de uma população que está envelhecendo, como a brasileira, dentro de um sistema que, aos poucos, tenta cada vez mais retirar as garantias para os idosos no Brasil. Ataque à aposentadoria, por exemplo, a mania liberal de dizer que a aposentadoria talvez não seja uma solução, solução é você poupar ao longo da vida. Uma previdência privada complementar, né, mediante certa capitalização, que é um programa de contribuições acumuladas individualmente em contas pessoais que são investido para gerar rendimento, investimento, fazer uma poupança, que supostamente forneceria para o trabalhador a chance de ter uma renda extra na aposentadoria, o que possibilitaria não aumentar o valor da aposentadoria também. Mas essa renda, gente, esse tipo de olhar, né, da poupança, da capitalização, não é, assim, um olhar de aposentadoria. Porque poupança e aplicação envolve risco. E o risco, ele pode dar prejuízo, o risco pode ter fraude, o risco pode ter falência da instituição que você investe. O risco, ele tem tudo a ver com investimentos que são de longo prazo. E aí você pensa, né, trabalhadores que recebem muito pouco, que é a maior parte do Brasil. Qual é o tipo de investimento, de capitalização que vão conseguir fazer para ter uma vida um pouco melhor no fim da trajetória? Em nome da sustentabilidade financeira, no fundo, a preocupação que se tem é para gerar o aniquilamento da Previdência Social. A Previdência Social no Brasil, ela funciona de um jeito que é mais ou menos uma repartição, né? Quem está trabalhando está pagando a aposentadoria de quem é aposentado e com o envelhecimento da população vai acabando surgindo um déficit, porque se aumenta o número de aposentados e diminui o número de contribuintes. E esse déficit ele precisa ser coberto pelo governo, pelo Estado, e consequentemente sobra menos verbas para outras áreas, como a infraestrutura, que gera uma aflição no mercado. Mas não para qualquer mercado, para o mercado financeiro. Para atender os interesses do capital financeiro, dos capitalistas do mercado financeiro, se retira da frente o problema relacionado à manutenção de pessoas idosas no fim de suas vidas sem precisar trabalhar. E se coloca como solução para esse problema dessa manutenção, trabalhar mais, travar o valor da aposentadoria, incentivar a capitalização. E você ainda vai escutar por aí que o sistema capitalista ele é sustentável, que é um sistema de sucesso porque ele se mantém, sem perceber que a sua manutenção depende de uma roda de moer ossos que nunca tem fim. Queria finalizar agora com um comentário da Band News. Luiz Megali fez um comentário interessante, vou mostrar para vocês. Política pública para isso. Exato. Que solução estão dando para esses Isso, velhinhos? exatamente. Vão se instalar onde, exatamente? No Lago do Aroche? Na Paulista? Uhum. Na Vila Mar... Onde? Onde? Não pode ficar no local barulhento, porque isso não é saudável para eles próprios. E eles são seres humanos ainda, tá? Eles não são lixo, por mais que vocês... Ele citou o Largo do Aroche, a Avenida Paulista, a Vila Madalena, são regiões mais ou menos centrais, né? O Largo do Aroche a Paulista tá ali no centro expandido de São Paulo, a Vila Madalena é um bairro ali próximo da linha verde de metrô, tem uma parte da linha verde de metrô próximo do centro. Esses são bairros centrais, né? A impressão que fica é que, no fundo, sai daqui e vai para a periferia, vai para a margem da cidade. Vai para longe, vai para os limites do município, mas saia daqui. A impressão que dá é que esse é o desejo. Encarem essas pessoas dessa maneira. E falem do Alzheimer, como vocês falam, inclusive, Exato. aí, né? Ele ficar lá gemendo, dizendo que vai morrer, e aí quem se incomoda é você. Eles ainda são seres humanos. A gente ainda deve respeito. E se não é para ter respeito, a gente ainda deve... O artigo 5º da Constituição, que diz que todo brasileiro tem os mesmos direitos. Essas pessoas têm direitos. Inclusive o direito a morrer em paz. Uhum. Sem a dona Carla, sem a família Ferrari no seu caminho. Que triste fim de vida. Que são as pessoas que deram aquelas declarações que estavam no vídeo inicial e que eu citei aqui da matéria da Folha. Declarações infelizíssimas. De quem tem de lidar com uma Carla Benítez, com um Cristiano Ferrari, nos últimos, no inverno da vida. Que gente triste, que gente melancólica, que gente má.
baseado no que estou lendo aqui. Uhum. Preciso também me preparar, porque eu que não quero encontrar a Carla já não me basta encontrar na padaria, tem que encontrar num tribunal ainda. Vai ser um atraso de vida. Bom, e a responsabilidade da prefeitura também, né? A gente está falando dessas pessoas e falando da responsabilidade do poder público, da prefeitura, em relação Gestão a essas Nunes. casas de repouso, até porque temos o envelhecimento da população brasileira, da população como um todo. Então esse número vai subir. Bom, a outra opção é pior, né? Morrer. Então esse número só sobe. A gente tem uma questão aí a ser resolvida. É óbvio que quando a gente vê aquelas falas, né, aquele pessoal se manifestando, a gente, né, bate um negócio que é, pô, esse pessoal não tem noção do que eles estão falando. Esse pessoal aí tem metade do coração é pedra. Mas mais importante do que levar em consideração o que diz o presidente da Associação de Moradores, mais importante que isso é levar em consideração a gestão pública, a gestão do município. Uma resposta a ser dada pelo poder público. E apesar da repercussão, essa pessoa que você citou, a Carla Bagnetti, ela está dobrando a aposta, tá? O nosso ouvinte Pedro Ezequiel, ele encaminhou aqui um dos comentários dela em uma dessas postagens, né? Que exibem essa reportagem. Em rede social. Em rede social, em que a pessoa fala, nossa, entrevistinha nível morador que mora em bairro nobre e se acha dono do mundo. Que repulsa da senhora. Não se preocupe porque a conta chega. Uma pessoa escrevendo para ela. E aí ela responde o seguinte, sim, numa coisa concordamos, foi uma entrevistinha, entre aspas, em que o jornalista deu preferência só para casa de repouso, que ocupa o local irregularmente e não para os moradores, que pagam IPTU altíssimo e têm o direito de ter sossego lá numa área estritamente residencial. Ela continua, a Bela Aliança é um bairro tombado que tem uma associação que preza pela sua preservação. Então, não se importa muito com a repercussão que está dando essa reportagem, pelo menos não por enquanto. Vamos seguir Eu não sei o que dizer, cara. É. Se o preço da sua tranquilidade é você causar um mal a centenas de velhinhos, muitos na casa dos 95, 100 anos, ainda que você tenha a lei ao seu favor, cara, a única alternativa moral digna que existe é você abrir mão dessa prerrogativa. Ainda que eu tenha o direito de fazê-lo, eu não o farei, porque eu sei distinguir o certo do errado. Mas há quem não saiba distinguir, ou saiba, e opte pelo errado, e opte pela maldade. Eu tô simplesmente chocado, cara. E vale dizer também, né, que essas escolhas morais a gente faz no nosso dia a dia, né, completamente. A gente faz todo dia para várias coisas. Mas também existe uma engrenagem econômica e política que é fomentada também, não é fomentada, é legitimada também pelo direito, que faz com que, de repente, você tenha uma cidade como São Paulo, superpopulosa, em que um bairro específico tem uma valorização nos últimos 20, 30 anos, locais tombados, o City Lapa foi tombado ali, e que a perspectiva do morador é a da valorização do imóvel, para uma possível revenda, de repente, para faturar uma grana. Na medida em que moradia não é uma garantia para um sujeito. Moradia não é um atributo da dignidade. No mundo que a gente vive, você paga para morar. Um valor absurdo, inclusive, em São Paulo mais ainda. Logo, moradia não é um atributo de dignidade, mas sim é uma mercadoria. Apesar da gente compreender que para ter uma vida a gente precisa morar e que, portanto, para ter uma vida digna a gente tem que ter uma casa, um teto, por aí vai, quando essa coisa é vendida pra gente de tal maneira que boa parte da população não consegue comprar, fica claro que não é tratado como um atributo de dignidade, tá para além de uma questão moral. A própria engrenagem funciona de um jeito em que você, enquanto sujeito, é no máximo consumidor e trabalhador. Para além disso, dignidade, aspecto ético, vida comunitária, esses são elementos que podem ou não fazer parte do seu dia a dia, mas que, acima de tudo, vão ser dobrados frente a exigências econômicas, frente a momentos políticos e frente a uma manipulação jurídica ali para que as coisas aconteçam de um jeito, mesmo que esse jeito seja antiético. Aí quando eu falo manipulação, não estou querendo dizer
fraude, nada do tipo, né? Mas eu quero dizer o jeito de se lidar com isso, né? Complicado de saber que eu moro tão perto de gente desse nível. Talvez a sequência lógica seria um post no sentido de peço desculpas a quem se sentiu ofendido. Não era essa a ideia. Vamos procurar uma solução. E não. Não, dobra a Até aposta. agora o que a gente está vendo é a manutenção desse discurso e com aquela percepção de que a razão está do lado, né, desse grupo de moradores. É quase uma lógica do condomínio aplicada a bairro, não exatamente a um condomínio literal, né? Do muro para dentro, dos limites do bairro para dentro, opera certa norma que mantém um ambiente puro, um ambiente nosso. Esse ambiente puro nosso, ele precisa expulsar os estranhos, os anormais. Não pode ter os anormais aqui dentro. Não pode ter quem foge à norma. Não pode ter quem não garante uma certa convivência na normalidade requisitada. Dos muros para fora, pode existir à vontade, fica à vontade. Porque, afinal de contas, né, é a casa de repouso, é o local de permanência de longa duração, para onde vai o pai ou a mãe do empregado, da empregada que trabalha na casa ali do pequeno burguês. Então precisa existir, mas aqui dentro não, por favor. E o prefeito de São Paulo ainda não falou nada publicamente sobre isso, nada. Seu gabinete tomou uma decisão, deu aval, o poder público, né? Deu aval para os moradores, mas uma declaração pública ainda nada. E pode ter certeza que esse assunto ele vai tomar uma proporção bem maior do que o que está tomando nesses últimos dias.